Estamos de volta com o nosso Esporte UESB, agora falando sobre futebol da Série B e também o futebol da Série A. O Vasco assume a liderança e Ceará brilha em Maceió com a maior cota do Campeonato Brasileiro da Série B, ainda invicto no ano e grande favorito ao título. O Vasco deve nadar de braçada em 2016. O clube carioca até sofreu, mas passou pelo Tupi na tarde deste sábado pelo placar de 1-0. O grande destaque desta rodada, porém, foi o Ceará, que não tomou conhecimento do CRB em plano Rei Pelé e fez sonoros 3-0. Bom, claro que o destaque que nós selecionamos foi o Ceará, mas eu queria voltar para o Vasco porque é uma situação curiosa. O Vasco está invicto há 29 partidas, é quase o recorde histórico do clube de 1997, quando ele ficou invicto por 31 partidas. Essa boa fase do Vasco se deve, claro, ao Jorginho, que arrumou o time, mesmo ele não tendo conseguido manter o time na Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, ele conseguiu arrumar o time, inclusive foi eleito um dos melhores treinadores do ano passado. Neste ano ele segue com o time arrumado. A gente percebe que há aquelas estrelas que são decisivas para garantir a vitória do Vasco. Nós temos aí o Nenê, nós temos o Martin Silva como goleiro e agora temos o Rafael Vaz. Ele conseguiu arrumar o time. Só que agora o Vasco vive uma situação conturbada porque anda perdendo jogadores. No caso, o Riascos, por exemplo, que é do Cruzeiro, estava emprestado ao Vasco, não conseguiu ficar, não conseguiram um acordo, então o Riascos foi embora. Vai perder também Martin Silva, pois ele vai defender a seleção uruguaia na Copa América. Então já está saindo. E a outra coisa que pode acontecer é Rafael Vaz, que foi decisivo tanto na Copa do Brasil como também no Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca foi ele que fez o gol que deu o bicampeonato ao Vasco, e também na Copa do Brasil foi ele que balançou as redes do CRB. Isso fez com que o Vasco passasse de fase. Então o Vasco pode perder vai perder o Martin Silva e pode perder também o Rafael Vaz. Inclusive, o Rafael Vaz está sendo cotado pelo Flamengo. O Flamengo quer montar uma dupla de zaga ali com o Juan, com o experiente Juan. Eu espero que não faça isso, Pela situação do Flamengo até surge uma ponta de desespero para chamar alguém que está despontando no campeonato, mas eu queria, na verdade, que o Rafael Vaz continuasse no Vasco. Agora vamos falar sobre uma partida que chamou a atenção nesse final de semana, foi a partida do Vitória contra o Corinthians. O Corinthians empatou na primeira rodada com o Grêmio e agora perdeu para o Vitória. Nós vamos acompanhar um resumão do que aconteceu. Vamos ver. De uniforme novo, o Vitória cria o primeiro lance de perigo com menos de 2 minutos de jogo. O Timão começa a gostar do jogo e assusta Fernando Miguel. O time paulista descobre uma avenida pela esquerda e pressiona o Leão. O Vitória não consegue articular jogadas e, quando chega, peca nas finalizações. O Corinthians aproveita as falhas do adversário para sair na frente, 1-0. A festa da torcida do Timão dura apenas 4 minutos. Tempo suficiente para Leandro Domingues, com categoria, igualar o placar. Mas a alegria do torcedor rubro-negro também não dura muito tempo. Fagner, livre, coloca o Timão mais uma vez em vantagem. O Vitória volta do intervalo decidido a buscar o empate. Marinho, em jogada individual, por pouco não cumpre a missão. A insistência do camisa 7 faz a diferença. Com a ajuda do ombro, o atacante domina e chuta para sacudir as arquibancadas. 2-2. Incansável, Marinho não dá folga à defesa paulista. O goleiro Walter salva mais uma. Mas é o K9, depois da assistência de Leandro Domingues,
que faz o caldeirão rubro-negro ferver. 3-2 Vitória. Tite mexe, mas quem entra não consegue resolver. Marlone. Romero. E Luciano desperdiça. No final, Vander é expulso por reclamação. Vitória 3, Corinthians 2. Comemoração para mais de 12 mil torcedores na Toca. Pois é, tá aí a partida do Vitória contra o Corinthians. O Corinthians vive uma situação complicada neste ano, porque perdeu vaga na Libertadores, foi eliminado do Campeonato Paulista e já chega no Campeonato Brasileiro. O atual campeão já chega, no caso, a primeira rodada empatou com o Grêmio e agora perde para o Vitória. Claro que na partida o Corinthians mostrou um futebol até interessante, né? Lá no finalzinho ele acabou tomando uma virada, inclusive o gol decisivo foi do Chiesa. O Tite precisa arrumar a casa, arrumar o time, porque o atual campeão nessas circunstâncias não dá. Inclusive o Tite falou sobre o Chiesa, ele quer contratar o Chiesa para este ano, quer tirar o Chiesa do Vitória. Mas não foi só o Corinthians que apresentou um futebol ruim lá de São Paulo. Nós tivemos também o São Paulo e também o Palmeiras. Eles perderam e mostraram uma fragilidade muito grande no campo defensivo, então eles precisam arrumar isso. Nós vamos agora conferir como foram os outros jogos com Paula Doratiotto. Então, Juraci, no estádio Moisés Lucarelli, no sábado, a Ponte Preta venceu o Palmeiras por 2-1. Já na partida entre Fluminense e Santa Cruz, um equívoco do árbitro acabou decretando um empate em 2-2 em um lance aos 37 do segundo tempo para o time nordestino. Outro jogo que também terminou em 2-2 foi Cruzeiro e Figueirense, na estreia do técnico português Paulo Bento sob o comando do time da Raposa. No domingo, o Santos virou sobre o Curitiba no último minuto. 2-1 foi o resultado em uma partida que houve muita reclamação sobre a arbitragem. Em Salvador, o Corinthians não se deu bem contra o Vitória e perdeu por 3-2 para o time baiano, como a gente viu na matéria anterior, completando assim 32 dias sem vencer. O São Paulo perdeu dentro de casa para o Internacional por 2-1 e em Porto Alegre o Grêmio venceu o Flamengo por 1-0, colocando o time carioca em uma crise. A Chapecoense venceu o América Mineiro de virada por 3-1 e no duelo dos Atléticos, empate entre o Furacão e o Galo por 1-1. Outro 1-1 também foi no jogo entre Sport e Botafogo, em que os alvinegros desperdiçaram 6 chances claras de gols. Então, na tabela, o Santa Cruz passa a ser líder com 4 pontos, seguindo os da Chapecoense, Fluminense e Atlético Mineiro fechando o G4. Logo após vem a Ponte Preta, o Internacional e o Grêmio ocupa o 7º lugar. O Palmeiras fica em 8º com 3 pontos, seguidos do Santos, São Paulo e Curitiba. O Flamengo, com a derrota nessa rodada, fica em 12º lugar. O Vitória em 13º e o Figueirense em 14º com 2 pontos. O Corinthians ocupa o 15º lugar com apenas 1 ponto, seguido do Cruzeiro. O Botafogo abre a zona de rebaixamento, seguido do Sport e Atlético, e na lanterninha o América Mineiro, que ainda não pontuou nessas 2 rodadas. Muito bem, Paula, muito obrigado. E nosso Esporte UESB está chegando ao fim. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira falando sobre esporte amador, esporte profissional. E você pode colaborar com o programa mandando sugestões de pauta, esporteuesb@uesb.edu.br. Até segunda-feira que vem.